Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí, pessoal? Code Hack aqui. Essa semana, devido a uma gigantesca coincidência, e eu me refiro a coincidência porque na mesma semana, tanto a plataforma quanto a Joyce Hasselman têm acusado não só o meu canal, mas praticamente todos os brasileiros de utilizarem daquela bruxaria tecnológica da Boston Dynamics. Boston o quê? A Boston Dynamics. Quem? São aqueles caras que enchem os robôs de porrada sem motivo algum. E eu me refiro à coincidência porque a própria plataforma tem me acusado de utilizar meios melindrosos para atingir mais pessoas e fazer o canal crescer. O que é logicamente uma mentira absurda, já que vocês me vêm mendigando no Twitter e no Stories do YouTube praticamente todos os dias. Inclusive, se puder ajudar o pai aqui divulgando o canal, não vou achar ruim não. Foi ressuscitada aquela velha narrativa dos robôs. Robô. Aquele papo que nem aquela sua prima que não perde uma novela das 8 e nem conseguiu terminar o colegial acredita, cujo qual milhares de processadores utilizaram de toda a sua maracutaia e malícia para, segundo instruções do velho da van, eleger o Biruliro. E se você por algum momento acreditou nessa porcaria, eu sinto te dizer, mas você é tão intelectualmente limitado quanto o poste e a sua laia. Essa mesma laia, inclusive, que lota os corredores dessa digníssima plataforma a qual eu tô transmitindo o vídeo para vocês e faz o possível para que você que acompanha e gosta desse canal não receba sua preciosa notificação. Por isso é importante que você se engaje nas multiplataformas que eu estou montando aqui, porque agora a gente vai começar a fazer live no IGTV, postar um ou outro meme no Facebook e interagir com o pessoal nos grupos. Os links para você ficar saturado com a minha imagem, com a minha voz irritante, vão estar no comentário fixado aqui embaixo. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo para aquele seu amigo que teve que usar cadeira de rodas depois de visitar o Felipe G. Martins, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. Depois do choro que é isentada, e até aquele pessoal que jura que não é canhoto, fez depois de supostamente receber uma série de ataques, cujo objetivo era eliminar todo e qualquer resquício que eles tivessem de alguma reputação, e isso já é bem contestável porque, olha só pra esse pessoal, ninguém em sã consciência compraria um carro usado dessa gente aqui. Mas enfim, o negócio é que a narrativa que eles inventaram é que existe uma espécie de, entre aspas, milícia, cujo único objetivo era manchar a impecável credibilidade desses seres de luz que são os canhotos e os isentões. Tudo isso, logicamente, feito de forma minuciosa e, por que não até dizer bem cruel, por um monte de contas no Twitter e no Facebook que tinham avatar de anime e ficavam fazendo meme. Sim, exatamente isso que você ouviu. Essas pessoas estão reclamando que são atacados por memes. É tão absurdo quanto soa, eu sei. Mas mais absurdo ainda é classificar essas pessoas como inteligências artificiais a serviço de um governo que, vamos ser bem sinceros, tá fazendo contenção de gasto até com papel higiênico. Mas para que a gente consiga entender perfeitamente essa lorota dos robôs do Biruliro, vamos ter que mais uma vez, como praticamente tudo que eu faço aqui no canal, analisar o contexto histórico e traçar um mapa psicológico daqueles que inventaram essa gigantesca bait. Se você, assim como eu, dava umas lidas no Isaac Asimov quando era um pouco mais novo, deve ter percebido que o termo robô, que é frequentemente utilizado nas obras de ficção científica do cara, é aplicado por um termo bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. A termologia robô vem da língua tcheca robota, e eu sei que não é assim que se pronuncia, mas eu acho que ficou mais estilizado. Significa basicamente trabalho forçado, ou o nome bonitinho que eu dou no meu ciclo de amigos, chamado de chicote do voluntariado, a qual são realizadas atividades repetitivas e ou pré-programadas, sem a necessidade de consciência ou mesmo de entendimento da praxis, tornando o robô literalmente uma espécie de escravo, que realizará sem descanso ou mesmo sem a necessidade de remuneração qualquer tarefa que lhe seja dada. Desse modo, além de percebermos com uma análise bem simples que estagiários na República Tcheca são chamados de robôs, entendemos também a pedra fundamental dessa narrativa, já que o objetivo final dela não é simplesmente dizer que existem bots ou qualquer outra estrutura tecnológica por trás do engajamento político que o Biruliro tem, mas sim de criticar qualquer um que acredite nas ideias que ele prega, afirmando que não existe uma liberdade ou mesmo uma identificação moral entre os indivíduos e os seus representantes políticos, de modo a estabelecer uma relação de unicamente subserviência, o que de fato não é o caso, já que não existe uma coordenação ou mesmo uma hierarquia nos grupos que realizam esses supostos ataques. O que por uma feliz coincidência se caracteriza no conceito asimoviano de robô, já que tanto em seus inúmeros contos como nos livros que ele lançou, eles definem esse tipo de criatura como de fato um humano metálico, que possui um cérebro com as mesmas estruturas e capacidades que o nosso, denominado de cérebro positrônico, deixando então claro que o robô
robô teria seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas ou algo do tipo, e que inclusive a única coisa que o diferenciaria de um ser humano normal seriam as 3 leis da robótica, que eu abordarei futuramente num vídeo sobre formação dos valores morais. Aguardem. O fato é que isso coloca a gente numa espécie de sinuca de bico, porque se a gente seguir o conceito canhoto, meio que a gente é robô, e se a gente seguir o conceito asimoviano, meio que a gente é robô também, só que robô como gente. E em um lapso de autismo resolvi chamar isso aqui de robô de Schrödinger, porque tal qual como máquinas somos incansáveis na arte de zoar esse pessoal, mas ainda assim fazemos isso por opinião e vontade própria. É como se fôssemos aqueles T-800 do Exterminador do Futuro 1, só que movidos a choro. E esse negócio tá ficando meio confuso, é melhor a gente mudar de assunto. E embora a Peppa Pig Tupiniquim seja quem levanta essa narrativa hoje, a ideia de que a maioria do apoio que o Biruliro recebe é artificial e não, de fato, um anseio do povo, não foi inventada nem pela Joyce nem por algum de seus comparsas. E na verdade, pra ano de Twitter, essa história já é bem antiga. Entre o final de 2016 e o meio de 2017, onde a campanha não estava necessariamente definida, já havia sim mesmo que menor um certo engajamento da população em colocar o Bonoro onde ele está hoje, pois já nessa época haviam registros daquelas calorosas recepções nos aeroportos, o que acabou se tornando uma grandíssima propaganda na campanha, pois era mostrada uma relação que, acredito eu, nunca tem existido entre um político e o povo, já que por registros fotográficos nós analisamos alguns casos que poderiam ser similares, se não fosse o fato desse pessoal estar sendo pago com pequenas quantidades monetárias e sanduíches com carne processada, cuja qualidade é bem duvidosa. Com um outro pequeno porém que eu meio que não vi ninguém comentar até hoje, mas que sim, é muito relevante. Até porque, quando se tem registro de um safardanda realizando atos políticos em meio a uma multidão, conseguimos notar pela foto ou vídeo que ele foi levado até o povo, e não o contrário como acontecia com o Biro. Até porque você tinha uma grande massa de pessoas, literalmente pagando uma fortuna no estacionamento de aeroporto, só para presenciar a chegada de um cara cujo qual eles têm esperança que iria mudar o país. E já que a gente completou um ano da vitória, inclusive, parabéns Biruliro, eu devo dizer que sim, aconteceram muitas mudanças e uma boa parte delas é realmente positiva. E como o trabalhador e o pessoal mais pobre tá sentindo no bolso as mudanças positivas que aconteceram nesse primeiro ano, há-se a necessidade de inventar uma charraquada de lorotas para tentar baixar a popularidade do cara na marra. Mas voltando ao assunto, o objetivo claro por trás dessa narrativa era lógico, fazer com que as pesquisas que não eram realizadas pelos grandes órgãos de mídia, ou até mesmo a aprovação popular que era mais do que evidente nas redes sociais, não obtivessem nenhuma credibilidade. E como até um tempo atrás, quando o brasileiro não levava política tão a sério como de fato leva hoje, e só pra constar, levar a sério não quer dizer que eles saibam eleger bons deputados. Fazer uma pesquisinha fraudada que faria com que o voto da população indecisa tendesse a pegar quem ganha era, além de ser uma estratégia muito comum, uma tática que foi muito bem utilizada para manter gente que não prestava no poder por muito tempo. Afinal de contas, para o normie com o intelecto de um protozoário, não era inteligente jogar o voto fora porque eles já iam ganhar de qualquer jeito. A partir daí, então, criou-se a necessidade de impedir que tanto a realidade dos fatos seja propagada, quanto as inverdades que eles propagam sejam desfeitas. E para que isso aconteça, é necessário tanto invalidar as fontes que estão ali repetindo o óbvio, que é o caso inclusive do nosso pessoal no Twitter, quanto taxar qualquer um que defenda esses ideais de radical, mais uma vez forçando a narrativa de que nada de bom viria dessas terríveis pessoas que querem baixar impostos e fazer com que a sua vida fique um pouco mais fácil. E é claro, como eu sempre digo pra vocês, ao manter as pessoas longe da verdade e da transcendência, torna-se muito mais fácil vender a agenda ideológica da galera do Jorginho. E trabalhando esse contorcionismo retórico esdrúxulo, a canhotada e ou a isentada, como se não fosse uma coisa só, querem a todo custo empurrar para o cidadão comum a ideia de que absolutamente ninguém tem ideias que vão de contra ao canhotismo, chegando a níveis Lovecraftianos de insanidade, ao ponto de falarem que ele somente alcançou esse cargo, tamanha sua suposta impopularidade, mediante a uma gigantesca fraude eleitoral, sendo que foi mais do que evidenciado que eles vêm fazendo esse tipo de trapaça nos últimos 8 ou 12 anos. E é exatamente por isso que você deve se esforçar para desmentir a todo custo essas narrativas, já que se esse pessoal pudesse, eles literalmente inverteriam até a própria lei da gravidade para estarem certos. E é justamente empurrando o goela abaixo do cidadão a história absurda de que o governo gasta milhões em um departamento de tuiteiros que criam memes, que é gerada uma ruptura para certas atitudes de resposta que colocam em risco não só a própria estabilidade do governo, como a segurança física e financeira de pessoas que são literalmente inocentes. Porque a narrativa que
nasceu na cabeça de algum publicitário sequelado e canhoto durante a campanha de Partidos Vermelhos há algum tempo atrás, hoje dá à luz a uma perigosíssima arma burocrática chamada CPMI das Fake News, que busca, é claro, além de maneiras de tentar calar você, cidadão de bem, tirar os memes do seu Zap, que são, na minha opinião, o último bastião de defesa que o cidadão comum ainda tem acesso. E aí, pessoal, fim do vídeo aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui e eu queria agradecer a paciência de vocês por de fato terem esperado, porque eu meio que sumi por uma semana. Porque eu meio que tava tentando resolver esse problema com a network para que eu não fosse prejudicado caso eu subisse mais algum vídeo. E enquanto eu explico os motivos para vocês, eu vou estar passando algumas artes que o pessoal do Twitter me enviou. Então, se você quiser mandar alguma coisa para aparecer nos créditos dos vídeos, é só me marcar no Twitter que eu vou baixar e colocar aqui, tá bom? E então vamos à explicação. Eu vou tentar ser o mais breve possível, eu prometo, mas assiste até o final. Aparentemente, como o meu canal estava indo muito bem para um canal que tem 30 ou 35 mil inscritos, o departamento de canhotagem e cabelo azul dessa digníssima plataforma aqui achou que eu estava usando uma espécie de trapaça. Então eles tomaram algumas medidas cabíveis. Cabíveis, porém injustas, porque vocês de fato compartilham e comentam no vídeo para melhorar o engajamento. E é exatamente por isso que o canal estava crescendo tão rápido. Então obrigado por ter me ajudado. Realmente muito obrigado. E isso explica toda aquela coisa estranha que aconteceu há alguns meses atrás, em que o meu canal basicamente tinha caído de 8 a 9 mil inscritos por mês para 1.500. Como eu acho que isso não vai ser resolvido tão cedo, eu criei uma espécie de estrutura para que vocês consigam me acompanhar na rede social que vocês preferirem. Então aqui embaixo vão ter literalmente os links de grupos do Facebook, Instagram, Twitter e vocês escolhem o que vocês querem interagir, mas assim que sair vídeo eu vou avisar em todas elas e vai ficar um pouco mais fácil para vocês poderem compartilhar o material também. Fora isso, aqueles anúncios de sempre, camisetas opressoras dando 10% de desconto se você utilizar o cupom CODEHACK. E esse pessoal que tá subindo nessa legenda aí, cujo qual cheira uma perfumaria fina, são os apoiadores do canal. Sem eles, o projeto de fato não ia estar funcionando. E eu sempre falo isso, se você quiser ajudar o canal, e é claro, se você puder, dá uma olhada nas recompensas do Apoia-se, que é o primeiro link no comentário fixado, e me dá uma webesmola. Então, é isso. Muitíssimo obrigado por ter ficado até aqui. Eu agradeço demais se você verificar se você tá inscrito, dar o teu like ou compartilhar esse vídeo. E eu sou o CODEHACK. E até a próxima! Ah e eu tinha esquecido, saiu o Codecast novo, então procura lá por CODEHACK Senpai no YouTube ou então no Spotify por Codecast que você vai ver.